Então, tudo sobre forças inerciais, gravidade, gravímetro, geoide, elipsoide, nível dos oceanos, datum e GPS. Vamos lá. Aqui, sobre o método científico, uma ótima bibliografia. Então, o conceito essencial na física é o de referencial. Seria impossível saber o comprimento de uma estrada se não estipularmos um ponto para começar a medi-la. Ou estudar qualquer tipo de movimento também seria impossível sem um referencial. Então, considere um vagão de trem acelerado com um objeto pendurado dentro do vagão, suspenso no teto, como mostrado aqui. Então, aqui eu vou falar de forças inerciais, né? Então, veja, o referencial inercial é aquele em que o somatório de forças sobre esse referencial é nulo. Para um observador na estação, não acelerado, o objeto mantém o fio inclinado dentro do vagão por causa da inércia. Esse observador é inercial. Então, veja, fora do vagão, em movimento, você tem um observador inercial. O somatório de forças sobre esse referencial é nulo. Muito bom. Vamos comparar agora com o referencial não inercial. O referencial não inercial é aquele acelerado em relação ao referencial inercial. Então, tem a pessoa fora do vagão, referencial inercial. A pessoa dentro do vagão, referencial não inercial. Veja que para essa pessoa, observando aquele pêndulo dentro do vagão, é claro, se o vagão vai para frente, tem uma inércia do pêndulo indo para trás, né? Então, o objeto para essa pessoa está em repouso em relação ao observador dentro do vagão. E a inclinação do fio não pode ser explicada pela inércia, mas por uma força chamada fictícia. Então, um referencial na Terra é não inercial porque ela está em rotação, logo tem aceleração centrípeta, como veremos. Qual dos dois referenciais será escolhido para a Terra depende do grau de precisão que se pretende em determinado estudo. Então, a força centrífuga não é uma reação à força centrípeta. Não é. A força centrípeta é a resultante de todas as forças na direção do raio da curva, que é necessariamente orientada para o centro da trajetória. Então, tem a mesma orientação da aceleração centrípeta. Logo, um quadro de referência rotativo é um quadro de referência acelerado, né? Claro. Então, mesmo que ele esteja com uma velocidade angular constante, mesmo assim você ainda tem aceleração centrípeta voltada para o centro da trajetória. Trajetória rotativa, vamos imaginar aí uma trajetória circular, né? Não exatamente, não só uma curva, também é claro, também quando você faz uma curva numa estrada, você tem ali o centro dessa curva, como um arco, né? Só um pequeno arco de circunferência. Então, vamos considerar algo girando. Então, logo, um quadro de referência rotativo é acelerado. Considere uma plataforma giratória com uma massa mantida no lugar por um fio, como mostrado na figura seguinte. Então, veja, mesma coisa do vagão. Mesma coisa do vagão. Você pode ter uma pessoa fora da plataforma rotativa ou em cima da plataforma rotativa. Então, para um observador no chão, um observador inercial, o fio esticado fornece uma força centrípeta que mantém essa massa se movendo em círculo. Certo? Então, esse seria um observador inercial no chão, fora da... Veja, a força aqui é a centrípeta para ele, para o observador inercial, fora da mesa, digamos assim, a mesa rotativa, um carrossel, qualquer coisa que gire. Já, agora imagina essa menininha sentada ali na mesa rotativa. Então, para ela, a massa está em repouso, porque os dois se mexem juntos, né? A menina olha a massa girando ali, mas ela está girando junto, né? Então, ali, para ela, a massa está em repouso. Diferente, é claro, do observador fora da mesa rotativa. Então, por que para ela, para essa menina, o fio deve ser esticado?
esse observador concluirá que há alguma força externa agindo sobre a massa que o fio esticado apenas equilibra. Então, nesse referencial não inercial, existe uma força fictícia de mv² por R, atuando para fora e que é chamada de força centrífuga. É a força. Gente, por exemplo, é bem diferente uma pessoa que olha um carro fazendo uma curva ou você dentro do carro fazendo uma curva. São coisas diferentes, são referenciais diferentes. Então, dentro do carro, você se sente jogado para um lado quando o carro está fazendo a curva. Justamente essa força é chamada de força centrífuga. Para a Terra, agora para a Terra. Veja, você também terá força centrífuga ali na Terra. Né? Também, da mesma forma, e depende da latitude em que você estiver, é claro. Né? E vamos falar sobre isso com mais detalhes. Então, já vou falar como é calculada, vamos ver exatamente o que é peso. Então, hoje veremos exatamente o que é peso, com mais precisão do que é falado normalmente. Peso é mg. Então, gravitação e gravidade. Lei da gravitação universal. Forças, isso tem que ficar muito claro, que forças são vetores. Né? Mas o que é exatamente uma força? Não dá para afirmar o que é exatamente uma força. É que nem usar ponto, reto e plano na geometria. Nós usamos ponto, reto e plano na geometria para facilitar, para começar um estudo. São chamados conceitos primitivos. Você não discute, porque senão nada vai para frente. Né? Então, são conceitos abstratos, primitivos. Na física, o caso de força, a gente vai usar muito mais o efeito de uma força. Então, a força ela tem módulo, direção e sentido, é um vetor. O que é exatamente? Não dá para dizer. O que exatamente é uma força, absolutamente ali, o conceito, conhecer isso, não dá, não é possível. Né? Então, algumas coisas são colocadas dessa forma para poder haver algum desenvolvimento inicial e depois, a partir desse desenvolvimento inicial, você tem uma sequência de outros desenvolvimentos e não pode haver, é claro, nenhum tipo de contradição interna no modelo. E ele segue assim e vai se refinando. Isso é ciência, gente. Isso é ciência. Então, você parte de alguns conceitos e atinge determinado conhecimento, não houve contradições internas, você conseguiu explicar o que você queria, você conseguiu previsões com precisão. A ciência não se preocupa com um conhecimento absoluto, com uma verdade absoluta. De forma alguma. Esse não é o objetivo da ciência, dar verdades absolutas sobre determinadas pesquisas. Né? Então, o que é o átomo? Ele é formado de certas partículas e tal, quarks. E o que é um quark? E assim por diante. Você pode ficar perguntando eternamente, né? Mas tem uma hora que isso se torna improdutivo, né? Você não consegue mais responder e você tem que partir de certos princípios para continuar pesquisando. Então, as pessoas querem, muitas vezes, um conhecimento absoluto da ciência, uma verdade absoluta. Ela nunca se propôs a isso, nunca prometeu isso para ninguém. Está aí a lei da gravitação universal. Matéria atrai matéria na razão direta do produto das massas, na razão inversa do quadrado das distâncias. Então, proporção direta, proporção inversa, são conceitos básicos, fundamentais, para entender relação entre variáveis. Uma coisa aumenta enquanto a outra diminui, é uma gangorra. Né? Uma gangorra. Enquanto uma aumenta, a outra diminui. Isso é uma proporção inversa. Duas aumentam juntas ou diminuem juntas, como um andaime. Então, isso é uma proporção direta. São conceitos básicos usados na ciência e muito importantes, muito importantes. É a regra de três composta.
né? Nada mais é do que a regra de três composta que usa a proporção direta e inversa o tempo todo. Seguindo. Força centrífuga e gravidade. Agora eu vou ligar as duas. Força centrífuga e gravidade. Veja essa curva sobrelevada. Deve ser muito... Vocês já viram a velocidade... Você vai entrar numa curva, uma curva às vezes muito fechada, ela tem uma sobreelevação para ficar mais fácil de você se manter ali na trajetória. Tem esse circuito de NASCAR, e ali você vê curvas sobrelevadas, né? A pista é toda assim. E muitas vezes as pessoas falam assim: ah, essa pesquisa aí é inútil. Eu acho que não existe esforço na ciência inútil. Não existe. Mesmo que não tenha, as pessoas pensam muito em aplicações práticas. O último teorema de Fermat foi resolvido por Andrew Wiles, é um inglês, tem um ótimo livro de divulgação sobre isso, o último teorema de Fermat, e para resolver o último teorema, ele teve que criar novos ramos da matemática. E esses novos ramos já são usados em telecomunicações. Então, curva sobrelevada. Como se explicaria a velocidade para se entrar numa curva, inclusive as sobrelevadas, então você sai voando pela curva, sem o conceito de gravidade? Não seria possível, nem explicar o básico. Então, você tem aí, aqui eu fiz a decomposição de forças. Veja que a força normal, ela é perpendicular à superfície que o carro está encostando, e você decompõe essa força em duas, na força vezes o cosseno do ângulo e na força vezes o seno do ângulo. E aqui nós temos a Fn seno de θ, que vai ser justamente ali a força centrípeta. Então, toda a resultante das forças que apontam ali para o centro será a força centrípeta. Aqui eu pus a soma vetorial. Soma vetorial, então, regra do paralelogramo, né? Na matemática, a gente usa este ângulo aqui embaixo, é da lei dos cossenos. Então, na lei dos cossenos, você tem um símbolo negativo, né? Lembram da lei dos cossenos? A quadrado é b quadrado mais c quadrado menos 2bc cosseno do ângulo entre b e c. Essa é a lei dos cossenos. Só que a física usa o ângulo suplementar aqui do paralelogramo. Então, para a física, vai ficar o símbolo, vai ficar o mais, não o menos, porque é usado o ângulo suplementar. Então, o cosseno de um é menos o cosseno do outro. Está aqui a soma vetorial. Soma vetorial para entender o que vai acontecer agora. Então, veja a seguir o cálculo da aceleração centrífuga, como a força centrífuga depende da latitude e a aceleração da gravidade. Então, você tem como peso vai ser, na verdade, o resultado, a soma vetorial, entre esse mg aqui e a força centrífuga. Porque você tem algo te puxando e, ao mesmo tempo, algo te empurrando. Conforme gira, a força centrífuga tende a te jogar para fora. Ao mesmo tempo, você é atraído para o centro da Terra. Massa atrai massa. Certo? Então, aqui você tem as fórmulas, é claro, conforme, inclusive, a posição em que você estiver na Terra. Veja que varia conforme a latitude. A força centrífuga, ela será maior no Equador. A força inercial centrífuga, quando somada vetorialmente à força gravitacional que o planeta exerce sobre um corpo, resulta na força-peso. Então, a força-peso é a resultante dessas duas. Vejam aqui na figura, você tem a força de atração gravitacional F maiúsculo, você tem a força centrífuga F minúsculo, e aqui eu uso justamente a soma vetorial para encontrar F'. Esse F' é justamente a força-peso. Certo? É claro que esse F', ele se aproxima muitíssimo de F, né? Por conta da força centrífuga ela ser muito pequena.
Mas é assim que você precisa calcular quando você quiser resultados muito exatos. Então, depende. Nós vamos usar MG? Só MG. Depende. Qual é a precisão que você precisa no seu estudo? Então, depende. Muitas vezes as pessoas elas não percebem essas sutilezas. Então, elas querem quente ou frio, né? As coisas têm muito mais sutilezas, depende de uma... os raios do Sol são paralelos. Os raios do Sol... Não, os raios do Sol são paralelos de acordo com a situação que você estiver usando. Mas parece então que está sendo atraído bem fora do centro da Terra. Não, é que se eu colocasse em escala o Fzinho, o F minúsculo, ele seria tão menor que o F maiúsculo que não daria para ver ali. Certo? Então, esse F minúsculo ele é muito menor em relação à atração gravitacional. Então, força de atração gravitacional é diferente da força-peso pelo fator força centrífuga, que é calculado numa soma vetorial.